Você já se pegou travada diante de uma decisão simples, mas que te consumia como se fosse a coisa mais importante da sua vida? Você já sentiu que a sua mente é tipo um labirinto com um eco, onde você corre em círculos e nunca acha saída? Eu quero te apresentar 3 verdades. Como sair desse looping eterno, exaustivo, que suga, né, a sua energia e te afasta de você. Então, primeiro, manter o medo de agir é mais custoso do que não agir. Você só não percebeu isso ainda. Segundo, sua mente não é a sua inimiga. Você só não sabe como ela funciona ainda. E terceiro, ou você domina a sua mente, ou ela te domina. Então, se você sente que você está constantemente lutando contra a sua mente, tentando controlar ela, é sinal que é ela que está te dominando. Então, guarda essas informações aí, tá? Porque a minha missão hoje é explicar o que elas têm a ver comigo e muito provavelmente com você. E o intuito dessa aula é esclarecer por que a sua mente pode estar sendo a sua maior inimiga e como romper com essa sensação de inadequação e insegurança enorme que você sente quando você se vê diante de qualquer tomada de decisão que pode ser considerada importante para a sua vida, que de certa forma te paralisa ou alimenta suas dúvidas e a sua confusão interna. E eu também vou explicar para você o que eu tenho chamado de tome sol e mente calibrada, mas vamos por partes. Então, o que significa ter uma mente que te domina? Que você quer fazer coisas, mas você não faz. Que você chega a perder o sono pensando no que devia ter falado, no que você devia ter feito, ou até no que você ainda vai fazer, mas quando chega o dia seguinte, você só acorda cansada mesmo, sem vontade para fazer o que passou tanto tempo pensando. Significa começar coisas que fazem sentido para você, que te fazem bem, mas desistir delas sem nem perceber quando ou por quê. É querer mudar hábitos ou comportamentos, mas se pegar repetindo eles e sentir lá no fundo a dúvida de se algum dia vai ser diferente. É constantemente pensar uma coisa e fazer outra, é viver se questionando sobre estar ou não no caminho certo, porque a maioria das vezes ele parece estar errado. É possível, sim, dominar sua mente, mas a maioria das pessoas explica e entende isso errado. E dominar a mente não significa controlar quais pensamentos você vai ter ou decidir quando você vai pensar ou não, porque você não é um eletrodoméstico para ligar e desligar a hora que quiser. Concorda comigo? Nem você nem eu, né? Então, aqui, a gente entende dominar a mente como compreender tão bem como ela funciona, que naturalmente a gente vai parar de gastar energia lutando contra ela e a gente vai usar essa energia para fazer da nossa mente nossa maior aliada na hora de tomar decisões, sem medo da dúvida e do erro. E isso não tem nada a ver com controlar a mente, tomar mais água, fazer mais exercício físico, ter uma boa noite de sono e ter que ser autêntica para ontem. Claro que tudo isso que eu falei é importante. Mas vamos falar aqui sério entre a gente aqui. Você já não tá careca de saber disso? O problema não é saber o que tem que fazer, mas sim fazer o que tem que fazer. Mas de alguma forma, a mente e muitas vezes até o corpo parece impedir a gente de fazer o que precisa ser feito. E isso faz a gente entrar naquele fluxo de frustração e comparação. Porque parece que é simples para todo mundo, menos pra gente. E que a gente tá vivendo errado, que não adianta nem tentar. E é justamente para quebrar esse padrão que passou da hora da gente saber diferenciar o que é causa e o que é sintoma da nossa vida. Porque só assim a gente vai conseguir encontrar e tratar de fato as nossas questões, os nossos problemas, né, os nossos bloqueios, para ter uma mente, um corpo e uma energia que agem a nosso favor e não contra nós. Então, como eu respeito o seu precioso tempo, do jeito que eu gosto que o meu seja respeitado também, eu já vou te dar um panorama, tá? Essa aula aqui, esse vídeo, é para quem de alguma forma se identificou com o que eu falei até aqui. É também para você que já se pegou se sentindo inadequada, como se o mundo inteiro tivesse respostas e soubesse como agir menos você. É para quem vive carregando aquele peso da ansiedade, sabe? Chega a pesar o ombro, falta de ar, sentindo que a solução está em algum lugar fora e que se você fosse pensar um pouquinho mais, de repente eu vou achar o caminho certo.
É como se tivesse algo muito óbvio que todo mundo já percebeu, menos você. É para quem está sempre correndo atrás da felicidade, da grana, de realizar seus sonhos, de fazer as coisas do seu jeito, mas sente que não está saindo do lugar, como se estivesse vivendo num looping. E é para quem sente que a mente tem sido a maior inimiga na hora de agir e sente frequentemente o medo de estar tomando uma decisão errada. E é para quem sente que demora para decidir, é porque a cabeça está uma confusão, parece um motor, né, de tanta coisa que passa na cabeça, e parece que quanto mais pensa, mais em dúvida fica. É para quem está cansado de ouvir tentar as mesmas coisas e acabar frustrada, porque tem hora que parece ser tão impossível de resolver que chega a dar vontade de fugir. É para quem já está trilhando o caminho do autoconhecimento ou da espiritualidade e está pronta para entender na prática como a mente funciona. E por último, também é para quem quer entender como fazer as coisas fluírem para si. Agora, se você sente que já tem o completo domínio da sua mente, ou se você é uma pessoa que está satisfeita com o superficial, o que está tudo bem, ou se você é uma pessoa que não está disposta a olhar para você mesmo, prefere continuar acreditando que as soluções, os problemas da sua vida estão só do lado de fora, então esse vídeo não é para você. E eu falo de verdade mesmo, não tô falando isso para você se sentir mal e querer ficar gatilho mental. É que o processo de mudança, ele é profundo, né? Ainda mais fazer esse processo ser natural quando a gente passou tanto tempo ouvindo um determinado discurso. E então, de repente, pode acontecer de agora você não tá nesse momento de vida e tá tudo certo. Às vezes também não simpatizou comigo. E tem várias outras pessoas aí na internet falando sobre hábitos, comportamentos e mente. E eu espero que você encontre alguém que dê certo pra você. Tá? Mas certamente não sou eu, nem o meu conteúdo, porque aqui eu tô afim de falar com quem quer ter uma mente que é aliada e não inimiga. Para você que ficou, muito obrigada. Eu quero ler partes de alguns relatos, tá? De quem viveu ou tá vivendo esse processo que eu chamo de mente calibrada, que eu vou explicar lá na frente, que me tocaram profundamente, de verdade, e que eu acredito que possa te inspirar, porque eles são tão reais que eu acho que não o ChatGPT conseguiria criar, assim. Então vamos lá. O olhar para dentro e analisar com a calma necessária cada momento meu se tornou mais fácil, fazendo com que o olhar para o mundo exterior se tornasse mais leve. Eu pude acessar lugares que me trouxeram respostas que sempre busquei e entendimentos necessários para a minha vida. Olha que profundo. Mais um. As conduções têm causado efeitos muito positivos no meu dia a dia. Me sinto mais conectada e atenta com as minhas emoções. Desde que comecei, sinto que a minha qualidade de vida e a relação comigo mesma tem sido diferente, mais acolhedora. Tenho experimentado novas formas de funcionamento do meu corpo que eu nunca tinha imaginado antes. E o último. Me sinto cada dia mais conectada comigo mesma. E o mais importante é que tenho encontrado mais sentido e propósito na minha vida. Só tenho a agradecer que em tão pouco tempo já tenha tido muitas melhoras significativas na minha existência. Gente, na minha existência, eu tive que trazer. Mas assim, eu não trouxe por qualquer motivo, tá? O motivo pelo qual eu quis expor isso para vocês é porque eu passei a maior parte da minha vida me sentindo uma pessoa inadequada. O negócio é que eu levava isso como um grande segredo, que ninguém podia saber. Eu não admitia nem para mim mesma, mas eu sentia. A cada tentativa de tomar decisões, eu sentia. E eu cheguei num nível tão extremo disso que eu não conseguia nem decidir que roupa usar. Teve uma época na minha vida que eu tinha um namorado, né, porque a gente morava junto, e ele acordava antes que eu para o trabalho, não porque ele precisava, mas para deixar minha roupa do dia seguinte separada, porque eu não conseguia pensar nisso, não conseguia tomar essa decisão, nem fazer isso sem chorar. E quem me dera estar exagerando. Eu vivi depressão, compulsão por compras sem poder, se é que você me entende. Eu vivi compulsão alimentar, distorção de imagem. Eu fazia reposição hormonal para hipotireoidismo e isso me dava insônia. Então eu estava sempre me sentindo esgotada. E ainda por cima, eu não conseguia ir no banheiro. Sério, eu tô me sentindo Pablo Marçal invertido aqui, tá? Mas pra você ter uma noção, eu já cheguei a ficar 15 dias sem ir no banheiro. Eu fumava e bebia muito, inclusive eu comecei a fumar de desespero. Esse era o nível que eu tava.
Eu fui trabalhar com coisas que eu achava insuportáveis. Eu tive burnout. Na maioria das vezes, eu tive relacionamentos amorosos tóxicos ou abusivos por conta de traumas. Eu vivia ultrapassando os meus limites por medo de não agradar, por medo de não ser útil o suficiente. Eu já cogitei desistir de viver, de tão desconfortável que era existir dentro de mim. E eu sei que é algo realmente pesado para se falar assim. Mas eu tô abrindo isso aqui porque para mim é importante que você saiba que eu sou uma pessoa real, uma história real, e histórias reais às vezes são sim pesadas. Não dá para contar a história triste toda aqui para vocês com detalhes, porque um vídeo não é suficiente para falar o tanto de escolha ruim que eu já fiz e o quanto essas decisões me afastaram de mim. Eu fiz até um podcast para contar sobre, que chama Alho e Olho, tem lá no Spotify se você quiser me conhecer mais, depois você pesquisa. E a parte mais doida é que no meio disso tudo, eu fui bailarina profissional por 11 anos. Eu fui 2 vezes representar o Brasil na Europa com a dança. Eu me formei numa das melhores faculdades públicas do Brasil. Eu sou comunicóloga. Eu fiz 2 pós-graduações em áreas distintas. Eu trabalhei no mundo corporativo por 11 anos. Eu consegui chegar em cargos que são bem vistos pela nossa sociedade, porque tem um nome em inglês. Eu consegui ganhar sozinha mais do que 80% das famílias do Brasil não ganham juntas, segundo o Datafolha. E ainda tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Ou seja, apesar de eu ser apenas uma herdeira de boletos e força ancestral, eu vivi uma realidade que, infelizmente, eu considero privilegiada para uma pessoa no Brasil, principalmente para uma mulher, né, brasileira. Então, para quem estava me vendo de fora nessa situação toda, né, parecia tudo maravilhoso. E eu sou grata, tá? Para deixar claro aqui. Mas dentro de mim parecia que estava tudo errado. Eu me sentia cada dia mais inadequada, mais paralisada diante da vida. Eu tinha que fazer um esforço enorme, enorme para ter autocontrole. E mesmo assim, eu continuava com a autoestima no chão, tomando decisões que me deixavam infinitamente longe de mim. A minha cabeça era um trator, era uma grande confusão. Eu duvidava de mim o tempo todo, eu tinha uma voz interna muito cruel, que fazia eu me julgar assim de formas que nem o maior inimigo conseguiria me julgar. Eu não conseguia ser honesta com as pessoas. Eu me mantinha em situações que eu não queria estar, porque eu tinha medo de falar. Eu estava extremamente travada. E tudo isso me mantinha num ciclo de frustração, de paralisia e medo de tomar decisão, porque, isso é importante, na minha cabeça, provavelmente qualquer decisão que eu tomasse ia acabar sendo a pior escolha para mim, de tanta autodesconfiança. E não, essa história não acaba com, ai, aí eu larguei tudo e hoje eu tô rica, usando meu terninho, tomando minha água cara com taça de cristal, enquanto meu Ken foi comprar caviar no nosso jet ski. Aliás, a minha história, ela ainda tá acontecendo, né? Enquanto eu estiver viva, eu acredito que vão ter movimentos e aprendizados. Né? Mas hoje eu posso te dizer coisas que para mim significam ser muito mais bem-sucedida do que isso. Eu posso falar que eu não tenho mais compulsão alimentar, que eu não bebo porque eu não sinto vontade, eu não convivo mais com a depressão, que eu não tenho mais compulsão por compras, que eu não tenho dívidas, que eu não tenho mais essa voz que me massacra por dentro, que eu confio nas decisões que eu tomo porque eu sei que elas não vêm do medo, do desespero, da angústia ou da minha carência. E minha maior conquista, que sempre vai ser mais valiosa do que qualquer plaquinha, do que qualquer dinheiro, do que qualquer papel, do que qualquer troféu, é que eu posso dizer 2 coisas que por muitos anos eu achei que seria impossível para mim. Eu domino a minha mente e viver é muito bom. E o que mudou então? Você acredita se eu disser que nada mudou? Do lado de fora, nada mudou. Mas do lado de dentro, eu acessei uma nova perspectiva que fez tudo parecer diferente sem mudar nada. E foi assim que tudo mudou. Eu sei que parece papo de maluco, mas é que acontece de um jeito tão natural que parece que foi assim, num piscar de olhos. E, na verdade, o que me aconteceu foi um presente da vida, porque ela me permitiu cruzar com mestras e mestres em tudo aquilo que eu me propus a fazer.
E com essas convivências tão próximas, eu percebi que mesmo sendo de áreas completamente diferentes, essas pessoas tinham duas coisas em comum que a maioria de nós não tem. A primeira coisa é a presença necessária para bancar o desconforto que ser quem você é pode causar. E a segunda, a rotina de estudar propriamente. E isso não é mera coincidência. Tem um homem chamado Daniel Goleman, ele não só tá vivíssimo da Silva, né, como eu tive aula com ele, e foi uma das pessoas que cunhou o termo inteligência emocional, sabe? Que os coaches adoram falar, usar, mas poucas pessoas realmente sabem o que é. Para chegar nesse termo e no seu significado, ele coordenou, junto com outras pessoas, uma pesquisa com os principais líderes de empresas do mundo para analisar e mapear quais as principais características e comportamentos que essas pessoas tinham como padrão em comum. E o que ele percebeu? Que era unânime, mesmo que de formas distintas, todas aquelas pessoas tinham uma rotina de estudar a própria mente. Eu sou médium desde criança e eu sempre fui muito cética sobre a espiritualidade. Eu sempre fui uma pessoa extremamente racional na vida, com uma visão muito utilitária das coisas, das pessoas e de mim. E parece bobagem, mas aquilo me impactou assim de profundo, me colocou realmente para refletir, porque eu sempre fiz o contrário de ouvir minha intuição. E como eu sempre tive um bloqueio gigante com o meu corpo, eu pensava que o único jeito de eu ser alguma coisa na vida era buscar ao máximo ser inteligente e útil, né? Então, assim, eu tenho traços nerds. Então, eu tinha essa fixação por ser útil para as pessoas, né? Um olhar, uma perspectiva enviesada em entender a utilidade das coisas. Se não tem utilidade, não serve. Então, eu me tornei uma gestora de crise de primeira. Mas mesmo assim, a espiritualidade e o autoconhecimento sempre me chamaram e eu fui desenvolvendo esse meu lado paralelamente, eu fui estudando também, sempre com muitas questões. Eu passei tantos anos vivendo nessa dualidade que eu fui estudar tudo que eu podia sobre comportamento humano, assim. Marketing, comportamento de consumo, neurociência, neuromarketing, percepção e intenção do movimento, alimentação, comportamento alimentar, autoconhecimento, espiritualidade. E eu aprendi muito, mas assim, eu continuava ainda me sentindo inadequada, porque eu me sentia, não me sentia pertencente a um lugar só. Parece que tudo isso foi agravando, porque eu falava, gente, eu me interesso por muita coisa, eu quero muita coisa, eu quero saber de muita coisa, sou muito curiosa. E aí eu consagrei nessa busca, né, ayahuasca por 7 anos, eu fiz projeção astral, canalização, quebra de contrato, leitura e limpeza de aura, ativação e equilíbrio dos chakras, virei benzedeira, assim, não sei se você vira benzedeira, né, meio que foi o legado passado da família, assim, né? Eu sou benzedeira. Eu tenho o meu protocolo de atendimento espiritual individual. Eu sou condutora de meditação profunda, que é muito diferente dessas que a gente encontra em aplicativo no YouTube da vida aí. Mas eu também sou pesquisadora de comportamento de consumo. Eu faço planejamento estratégico, eu sou gestora de projeto, eu sou produtora, eu sou roteirista, eu sou chefe de cozinha, eu sou gestora de tráfego, muita coisa. Sou especialista em marketing e brand, igual vocês. Olha como estava perdida na vida a garota, né? Que fez, olha o tanto de coisa que deu conta de fazer. Isso que eu tô falando só o que importa aqui, tá? Tem muito mais coisa. O que fez essa paralisia, esse medo de agir, esse sentimento de inadequação realmente ir embora foi entender internamente que ninguém pode ser definido por uma dualidade. Ninguém é só certo ou só errado, só feio, só bonito, só bom, só ruim, só bem-sucedido ou fracassado, só isso ou só aquilo. Nós somos mais integrais e complexos que isso. E não tem por que gastar a minha energia mantendo medo de agir só porque me ouvir não me coloca dentro de nenhuma dualidade que a sociedade julgou fazer sentido. Tornar as coisas duais é deixar elas superficiais. E fazer isso é uma estratégia, muito antiga de venda. Porque faz a nossa mente construir a ideia de que existem lados e de que a gente tem que estar do melhor lado. E foi assim também, com essa estratégia, que todas as guerras começaram e terminaram. E a partir dessa autopercepção, que eu acredito que foi me dada a oportunidade de unir parte dos meus conhecimentos adquiridos, né?
com todas essas coisas aí que eu contei para vocês que eu sou, que eu fiz e que eu faço, né? E mais um tanto aí de conhecimento adquirido ao longo da minha história, até como forma de honrar a minha história, de compilar tudo isso num método que se chama Tome Sol, que hoje também dá nome à minha marca, e no Mente Calibrada, que é onde eu aplico esse método atualmente. Eu vou aproveitar esse gancho para explicar como que eu saí desse lugar, no mínimo, desanimador, para estar aqui falando com você sobre tudo isso no passado. E como tem outras pessoas que estão fazendo o mesmo, que vocês viram ali alguns dos relatos. Não é milagre, é treino. E eu vou falar, e isso, detalhe, antes de eu começar a falar, e isso é uma boa notícia, tá? Não é dom, não é milagre, não é talento, é treino. E eu vou falar sobre 3 pontos que eu considero fundamentais para a gente se alinhar no sentido de compreender o que envolve o domínio da mente e que eu acredito que já podem trazer um impacto bastante positivo para a sua vida se você entender como esses conceitos se conectam. O primeiro é que todos nós carregamos traumas, mas a gente tem o costume de pensar que o tamanho do impacto do trauma na nossa vida é diretamente proporcional ao quão pesada foi a situação vivida que ocasionou o trauma. E, na verdade, a ciência vem mostrando que as coisas não são bem assim. Eu não sei se você já ouviu falar de um médico húngaro, ele se chama Gabor Maté. Mas ele pesquisa e fala sobre traumas e os seus impactos, né? E ele diz que o trauma não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você como resultado do que aconteceu com você. Então, trauma é aquela cicatriz que torna a gente menos flexível, mais rígido, com menos sentimento, com mais defesa. Então, os nossos traumas podem ter diversas origens, inclusive, eles podem ter sido originados a partir de um acontecimento aparentemente pequeno, mas que nos causou um impacto muito profundo internamente, a ponto de moldar a maneira como nós vivemos, como nós percebemos o mundo. Aí eu tô falando de alteração neurológica, tá? E é por isso que é importante a gente compreender que o trauma é justamente a desconexão com o nosso verdadeiro eu, e a cura é a reconexão com ele, com esse verdadeiro eu. Então, o que eu quero que você entenda até aqui é que você não é os seus traumas e seus bloqueios. Você apenas tem sido regida pelos sintomas causados por eles, que muitas das vezes é inconsciente. O que me leva ao segundo ponto, que eu considero assim crucial, é que não existe isso de ficar sem pensar. Talvez nesse momento sua cabeça ela pode estar tão caótica, você pode estar vivendo assim com tanta dúvida, indecisão, a ponto de que o que você mais gostaria é que a cabeça parasse de pensar, que tivesse um botão de desliga. Mas eu sinto te informar que isso não existe. Quando eu falo para você a palavra meditação, você já não imagina um homem velho, um cara de sábio, sentado de pernas cruzadas, de olhos fechados no topo de uma colina bem alta, falando Om e pensando em nada? Pois é, eu tô aqui para te dizer que sim, essas pessoas existem, mas que elas não estão não pensando em nada. Aliás, eu não sei se você já reparou que nem tem como falar isso na língua portuguesa, porque se eu tô pensando em nada, você fala assim, eu tô pensando em nada. Então quer dizer que eu tô pensando em alguma coisa. E se eu falo, eu não tô pensando em nada. Então, se eu não tô pensando em nada, eu também estou pensando em alguma coisa. Então, assim, na verdade, esse sábio que está lá no Pico das Colinas, ele está observando os pensamentos que passam pela cabeça dele, porque ele tem uma compreensão que a gente aqui no Ocidente não acessa de forma tão fácil, que é a de que nós não somos a nossa mente. Gente, como assim? Que é isso, Natália? Como minha mãe disse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fala a verdade. Você decide quais pensamentos você vai ter ou eles simplesmente vêm até você e você escuta eles? Se você diz que você decide, parabéns, tá? Pode ir para um centro de pesquisa bem bravo de neurociência, porque você precisa ser estudada. Presta atenção nisso aqui. A verdade é que os pensamentos são produtos da nossa mente. Então, você não conseguir controlar os seus pensamentos é simplesmente saudável. Mas qual é a parte não saudável disso? É que a gente cria essa identificação tão profunda com os nossos pensamentos ao longo da vida, que a gente acaba por achar que a gente é os nossos pensamentos. Nós somos os nossos pensamentos.
Se você for aí fazer a sua pesquisa, você vai ver que hoje a ciência ocidental não tem uma concordância sobre como a mente se manifesta em relação ao cérebro. Porque a gente consegue ver um cérebro, mas a gente não consegue ver uma mente. Mas todas as linhas científicas concordam em um ponto. Nós temos uma mente, seja ela algo além do cérebro ou a própria consequência da atividade cerebral. Ou seja, a mente, ela nos compõe, nós não somos a mente. E isso pode parecer só um jogo de palavra, mas essa percepção, ela é o início de uma compreensão mais profunda do quanto a gente não entende os nossos mecanismos de interação interna. Quando a gente está num estado de sono profundo, até onde a gente sabe, a gente não está escutando os nossos pensamentos da mesma forma que quando a gente está acordado, né? E nem por isso a gente deixa de existir. Então, nós não somos os nossos pensamentos, eles apenas nos compõem. E o que eu quero que você tire disso? A reflexão de quantos dos nossos problemas e sofrimentos, né, que nós carregamos hoje, existem porque provavelmente a gente ainda não tinha parado para perceber que a gente vive como se nós fôssemos os nossos pensamentos. E o terceiro ponto é que tem algo que anima o nosso corpo. E só para deixar bem claro, isso aqui que eu estou falando tem nada a ver com religião, tá? Eu, meu método, minha marca, respeitamos a crença ou a não crença religiosa de cada um, mas isso aqui não tem a ver com religião, tá? A gente pode não concordar se é espírito, se é alma, se é Deus, se é o acaso, mas quando a gente morre, sobra um corpo. E o que parece ter ido embora é aquilo que animava ele, que trazia vida, movimento, energia vital. E onde eu quero chegar com isso? Que o nosso corpo é muito importante no sentido de que ele é o nosso meio de existir. É o que fisicamente nos possibilita a percepção de individualidade. Assim como o ego é o que possibilita a nossa percepção interna de individualidade. É o que garante que as nossas mães tinham razão quando elas falavam: você não é todo mundo. Mas, partindo dessa afirmação de que tem algo que anima o nosso corpo, né, que dá a ele a energia vital que garante o funcionamento e a utilidade necessária para ele, isso nos indica que nós também não somos o nosso corpo. Tá batendo fundo aí? Que agora eu vou começar a amarrar tudo isso aqui que eu trouxe. Então, se eu não sou meus sentimentos, meus traumas e bloqueios, não sou minha mente e meus pensamentos, não sou meu ego e meu corpo, eu sou o que então, mulher? Eu sou o que na meditação profunda é chamado de eu testemunho. E todas essas coisas que a gente falou aqui, né, fazem parte de você, mas você não é definida por elas. Porque pensa comigo aqui, quando você tá sozinha, você e você, mesmo que seja aquele 2 minutos ali no banheiro, tá? Que você não tem que se preocupar em ser filha, ser mãe, esposa, namorada, chefe, empregada, irmã ou qualquer outro papel que você executa no seu dia a dia. Você não deixa de existir. E mesmo que você não tenha percebido isso ainda, ou que talvez pareça óbvio demais para dizer, você está sempre conversando com as diferentes vozes que estão na sua cabeça. Você consegue responder ou até julgar um pensamento seu. Você consegue saber que você é você e não o outro. Você consegue sentir coisas enquanto você está executando ações com o seu corpo. E digo mais, você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. É incrível. E o motivo é justamente porque o seu verdadeiro eu é imutável. E ele está observando tudo o que acontece. Por isso chamado de eu testemunha dentro da meditação profunda. E é justamente isso que o sábio que está lá nas colinas gostaria que você soubesse. E o que essas três coisas têm a ver com dominar a mente? Ter uma mente aliada que proporciona tomar decisões sem medo, te tirar dessa inércia, é que entender essas três coisas é o primeiro passo para construir a desidentificação necessária, também conhecida por aí como desapego.
tá? Que não tem necessariamente a ver com dar tudo que você tem e viver de roupa laranja careca por aí, não, tá? Para poder entender como a sua mente, o seu corpo, a sua energia vital funciona. E assim você poder abrir o espaço interno necessário para entender as origens das suas questões, dos seus problemas e sofrimentos e, consequentemente, poder aprender a como lidar com tudo isso de forma naturalmente mais saudável. Ou seja, entender isso é o primeiro passo para ter mais autonomia, para sair desse fluxo horroroso, dessa mente maluca que não para um segundo de pensar, que te rouba energia, né, que te deixa no limbo. Ou você realmente vai falar que não está cansada de viver uma vida onde a validação externa ela é mais importante do que o que você pensa de você, do que o que você faz por você. Mas o que acontece normalmente? A gente pula essa etapa fundamental de autocompreensão e autopercepção porque a gente é apressadinho e também porque a maioria das pessoas não tem acesso a esse conhecimento e porque ele parece mais complexo, né, do que aquele hackzinho secreto e que internamente tá tudo tão ruim que a gente só quer a receita pronta. A gente quer aquele alguém que diz que vai ensinar o passo a passo para ser produtivo e ter a rotina dos campeões, para ficar sarada pro verão, para achar o boy ou a gata perfeita, para ficar rica bem rápido e ter muito sucesso. E no fim a gente paga caro para ouvir que tem que ter força de vontade, que tem que controlar os pensamentos, que tem que ser autêntico, que tem que beber água, que tem que fazer exercício físico, que tem que comer saudável e dormir bem. Aí fica a gente lá, fazendo um esforço enorme para tentar ter autocontrole, para manter a mente no lugar, até que chega aquele ponto assim insustentável, você já não aguenta mais, de esgotamento, sem energia, de tanto tentar forçar a mente e o corpo funcionarem do jeito que falaram que é o certo, que é o do campeão, né, o da campeona. Eu chamo de campeona. Acreditando piamente que a solução é insistir até conseguir. E talvez isso até funcione por um tempo, né? Mas o problema de fazer as coisas desse jeito é que você precisa ficar constantemente lutando contra você mesmo. É um exercício de resistência sem fim, que exige muito autocontrole e que mais cedo ou mais tarde te leva de volta à frustração, à comparação. Então, assim que para de funcionar, você se sente a perdedora, a fracassada, que valida aquele ponto de que isso que você quer não é para todo mundo, é para os fortes, foguete não tem ré. E a gente segue, né? A gente segue acreditando que o problema, com certeza, somos nós mesmos. O problema sou eu. E aí você desiste, para, fica mal, depois de algum tempo você vai lá, começa tudo de novo, né, tentando se convencer que agora sim você está com energia suficiente, e aí você vai para outro curso que no fim é mais do mesmo, que você se dá conta ali, de repente você já está vivendo num looping. Então agora, a partir do momento que você entende que não existe controle da mente, que não existe esse negócio de não pensar, né, que você não é seus pensamentos, você não é sua mente, você não é seu corpo, você não é seus bloqueios, todo esse discurso cai por terra. E instantaneamente, além de um alívio de não ser errada, de não ser inadequada, de não ser suficiente, se abre um espaço interno para, enfim, você conseguir se ouvir, para você entender de fato como que a sua mente, o seu corpo, a sua energia funcionam e ter autodomínio. E quem tem domínio sabe como acessar uma voz interna que é aliada e não inimiga. Consegue ter autoconfiança para tomar decisões e passar a decidir sem medo. Porque você fica tão próxima de você que não vai ter mais qualquer papo furado para te pegar, não. Ou seja, lembra daquelas 3 afirmações lá do começo que eu pedi para você guardar? Então, vamos retomar com o que a gente viu até agora. Então, a primeira foi: manter o medo de agir é mais trabalhoso e mais custoso do que agir. Então, você só não está percebendo isso ainda, porque você está gastando toda a sua energia se identificando e se apegando com seus pensamentos. A segunda: sua mente não é sua inimiga, você só não sabe como ela funciona. Porque você tem sido condicionada a acreditar que você tem que ter autocontrole e gasta muito tempo se sentindo frustrada por não conseguir. E a terceira, e última, né, foi: ou você domina sua mente ou ela te domina. Porque
Ou você vive no looping da tentativa constante da transformação incrível, milagrosa, ou você aprende a se conhecer e a se ouvir. Às vezes parece que o caminho, né, os caminhos para se sentir bem são tão complexos que a gente desanima só de começar. O meu trabalho aqui é te levar até a porta de saída desse lugar de dúvida, paralisia, looping de frustração, desse medo constante de tomar decisão errada. Então, o Tome Sol, ele te conduz até você mesmo, de forma leve, mas com resultados concretos e mensuráveis, tá bom? Cada prática que você fizer vai ter um impacto que você vai sentir na hora e que você vai sentir também ressoando ao longo de todo o processo. Então, você vai perceber as mudanças no seu corpo, na sua mente, na sua energia. E com o tempo, né, você vai se aproximando de quem você realmente é, sem cobrança, sem mil firulas, sem prova de resistência. O método foi desenvolvido ao longo de mais de 10 anos de estudos e vivências, um pouquinho que eu contei para vocês ali, onde eu combinei as minhas experiências em marketing, em comportamento humano, em gestão e meditação profunda. E esse caminho tem tanto a parte técnica, que vai, né, onde você vai entender e aplicar no seu dia a dia, quanto a parte prática, que é a condução de meditações profundas. E eu vou reforçar, eu não estou falando da meditação que a gente encontra no YouTube e nos aplicativos, tá? Que elas são ótimas, não tô criticando, não. Mas elas te fazem relaxar por um período de tempo, né? Aqui, eu tô falando de algo realmente mais profundo, eu tô falando de um tipo de conhecimento que ainda é difícil de se acessar no Brasil e que te leva a um estado de autopercepção e autoconsciência, de expansão da consciência. O que você vai perceber é que não se trata de uma solução mágica, mas de um processo real de autoconhecimento, desenvolvimento de autonomia. É uma chance de tirar a pressão, de ir no seu ritmo e ver as mudanças acontecendo dentro de você. À medida que você vai se entregando, as mudanças vão se tornando cada vez mais claras e você vai se sentindo mais próxima de você, mais confiante, mais apta a tomar decisões e a agir. Então, o método Tome Sol tem a ver, assim, com ser real, aprender a se ouvir, a se conhecer de forma profunda e leve. E se você está afim de se dar essa chance de fazer algo diferente para você, de se ouvir, se conhecer, então eu quero te apresentar o Mente Calibrada, que é a porta de entrada para experienciar o método Tome Sol, que é esse caminho de volta para você e para o domínio da sua mente. Então, Mente Calibrada tem 9 módulos. E se você seguir o processo semana a semana, você conclui em cerca assim, de 60 dias. Mas você tem acesso a ele por um ano. Então, isso significa que dá para ir no seu ritmo, revisitar o conteúdo se precisar e fazer as práticas quantas vezes sentir que, né, for necessário. Mas de verdade, assim, logo depois dos primeiros módulos, quase ninguém quer fazer em mais tempo, porque cada prática já traz impacto imediato. Cada módulo é composto por aulas teóricas objetivas, bem menores do que essa aula aqui, por sinal, tá? Aí a gente tem as práticas de condução de meditação profunda, que foram desenvolvidas por mim, reflexos, né, que são os exercícios e atividades simples e rápidas para fazer no seu dia a dia, para manter aquilo que a gente conseguiu nas práticas mais profundas, e a calimbragem de impacto, que é um formulário que você preenche no final de cada módulo, super rápido, coisa de 3 minutos, assim, para acompanhamento e mensuração do seu processo. E além disso, eu faço questão de te apresentar os bônus, tá? Porque não tem nada aqui para encher linguiça. Cada bônus que eu coloquei no Mente Calibrada é tão importante e coerente quanto, né, o próprio Mente Calibrada, para garantir mais fluidez para o processo de cada um. Então, lá dentro, você vai ter acesso a um ciclo de práticas de meditação ativa chamado O Corpo Fala, que é composto por 4 práticas que tem como objetivo te ajudar a fazer uma limpeza emocional profunda e a trazer mais consciência para o seu corpo, porque o corpo também é uma ferramenta poderosa de liberação do que a mente nem sempre é capaz de processar. E nessas práticas bônus, nós vamos usar justamente isso a nosso favor. Então, essas práticas são mais avançadas, né? Elas foram desenvolvidas na mentoria de Grupo Tome Sol, que aí já é um aprofundamento que eu abro só para quem já teve contato com o método. E lá nós vamos trabalhar o prazer, a raiva, a exaustão e a vergonha, respectivamente. Além do corpo fala,
A cada 15 dias, mais ou menos, eu faço encontros ao vivo para tirar dúvida, para conversar sobre o processo e trazer alguns tópicos extras também. A entrega, ela é toda online, né? Você pode acessar de onde você quiser e quando você quiser, é tudo gravado. As lives também ficam salvas lá. Então, assim que tiver a confirmação do pagamento, você já vai receber o e-mail de acesso, já vai estar tudo disponível lá para você começar, todos os módulos liberados. O investimento para acessar a Mente Calibrada hoje é de R$ 457, gente. Eu não vou ficar 12 vezes e não sei quanto. É R$ 457. Olha isso, sério. Depois de tudo que eu falei, eu acho que é muito pouco, que dá para parcelar. E claro que você tem direito a uma garantia de 14 dias. E que eu considero que é tempo mais do que suficiente para sentir uma primeira resposta das práticas e do método. O Mente Calibrada, ele não foi feito para transformar quem você é. Ele foi criado para te ajudar a fazer escolhas com mais presença, com menos ruído, com mais consciência, com mais percepção, autopercepção. E é para quem sente que já tentou de tudo, mas ainda se vê travada diante de decisões importantes. Para quem está consumida pela culpa, pelo medo. Para quem está cansado da sensação de confusão interna e quer de fato começar a se movimentar com autonomia, com leveza e com direção. E se tudo isso que eu falei aqui hoje faz sentido para você, o próximo passo tá aí, que é clicar no botão aqui embaixo e começar, certo? Não precisa se sentir pronta. Você só precisa estar disposta a se dar uma chance de se ouvir. O caminho, ele já tá aí dentro. O que eu tô te oferecendo é companhia para atravessar ele, para te conduzir nessa travessia, do jeito que só você pode, de forma sustentável, no seu ritmo, com a sua verdade. E enquanto você toma a sua decisão, eu vou te deixar com mais alguns depoimentos reais em vídeo, tá bom? Harion, até mais. Eu queria fazer a meditação porque eu queria reduzir a minha ansiedade. Eu queria ficar menos impulsiva, menos ansiosa, ter mais foco, mais concentração. Porém, foi muito além disso, porque aí começou outros processos além desses que eu nem imaginava que iriam acontecer e foi ficando cada vez mais intenso e cada vez assim mais esclarecedor, me conectando cada vez mais comigo mesma. E teve várias coisas simples e várias coisas mais complexas. Mas como um exemplo de uma coisa que para algumas pessoas pode ser muito simples, mas para mim não era, foi aprender a dizer não, sabe? Foi aprender a entender quais eram os meus propósitos, quais eram os meus valores, as coisas que realmente faziam sentido para mim. E dizer não, assim, sem peso, sem culpa, sabe? Tipo, eu tenho o direito de dizer não para isso. E isso também trouxe outras mudanças significativas. Agora, o último ponto que foi muito marcante também foi quando a gente trabalhou a questão de lidar com a dor. Nossa, essa foi muito forte, porque eu realmente tinha essa questão de fugir muito das minhas dores, de tipo, vou abstrair, vou olhar para outra coisa e não vou passar pelo perrengue, né? E aí, quando eu comecei a olhar para as dores, foi também um momento significativo para mim, porque aí eu comecei a entender por que que eu estava tendo a dor e o que que aquilo estava trazendo para minha vida. Foi bem orgânico, foi bem assim, nossa, mais uma semana de meditação, o que que vai acontecer? E aí aí na outra semana você já fala, nossa, pera, agora tá vindo outros pensamentos sobre mim, sobre as coisas que não tinha. E acho que vai acrescentando, assim, é como se fosse expandindo a nossa consciência mesmo. Acho que 2 ou 3 anos atrás eu já tomei remédio para ansiedade. E agora, fazendo a meditação, eu percebo que eu tô muito melhor do que quando eu tomava remédio, e sem remédio. Então, eu acho que isso foi o melhor de tudo, perceber que tinha uma forma de reduzir a ansiedade naturalmente. Uma coisa que a gente faz, assim, que é normal do ser humano. Eu me sinto mais viva, sabe? É como se eu tivesse desperta, de forma geral. Mas algumas eu me sinto mais cutucada, tipo assim, nossa, eu vi uma coisa aqui agora e eu não estava esperando. E agora eu também vou ter que lidar com essa parte que nem tudo são flores. E eu também acho que isso vai correndo de uma forma muito natural. Eu gosto das práticas da Tome Sol, porque eu acho que é colocado de uma forma muito didática ali, aquela introdução explicando o que que a gente vai fazer, por quê,
E assim, quando você traz também algumas experiências para exemplificar, fica muito claro todo o trabalho que vai ser feito. Quando a gente faz as práticas, eu já disse, né, algumas vezes, que eu nunca tinha chegado num estado tão profundo de meditação por causa dos trabalhos de respiração, de breathworking. Então, eu sinto realmente que o meu corpo depois ele está assim, preparado para acalmar a mente e observar o que vai acontecer. Eu não tenho como comparar com quando eu tentava fazer sozinha. E agora eu realmente sei que eu cheguei num estado muito mais profundo. Tipo, ao longo do ano não foi uma nem duas pessoas, seja familiares, seja amigos, que falaram: nossa, você parece que tá tão leve, tão plena, tão autossuficiente. Em 34 anos agora, né? 33, quando eu comecei a meditar, que fez eu ter essa conexão tão grande comigo. Eu comigo mesma tô muito bem resolvida. A sensação é maravilhosa. E, tipo, nitidamente eu percebi isso. E você começar a meditar agora é o maior ato de amor próprio que você pode fazer por você mesmo. Porque isso vai te libertar de muitas coisas e te fazer se sentir cada vez mais pertencente ao universo, a você mesmo, à vida. Eu sinto que foi um ato de amor próprio comigo mesmo. Eu vou poder tirar um tempo para mim, para, sabe, me desconectar de tudo que me tira do foco de mim mesma, para me entender, para me cuidar. Então, isso, tipo, é o que eu tenho que falar, tipo assim, foi a coisa que eu fiz que valeu mais, assim, de tudo, assim, ao longo da minha vida. Por isso que eu sou a testemunha da meditação. Eu senti muita mudança em como eu comecei a criar mais resiliência comigo mesma, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica comigo e o processo da meditação tem me ajudado muito a ter mais paciência comigo, assim, e mais atenção, sabe, aos meus pensamentos e o meu criticismo em cima de mim. Hoje em dia, por exemplo, se eu tenho algum pensamento crítico, eu consigo ter mais calma para olhar para esse pensamento e poder entender, né, da onde ele vem, o que foi uma coisa que a meditação me ajudou muito, assim, a poder olhar, observar os meus pensamentos sem achar que eles são verdadeiros. Tem ciclo que você traz e eu olho e fico, é exatamente o que eu estava precisando olhar no momento, sabe? É muito doido essa conexão, assim, que a gente vai entrando. Porque vai trazendo, né? Você vai meio que desbloqueando algumas coisas internas semanalmente. E aí os temas vão surgindo e a gente vai se aprofundando cada vez mais. Então, eu consigo olhar para situações que acontecem na minha vida e aplicar essa calma, esse olhar mais atento. Eu acho que você auxilia muito mais nesse processo de conhecer tanto a prática meditativa, como também de a gente aprender como se aprofundar nisso, sabe? E de meditar sozinha. Às vezes a gente acha que é só fechar o olho e se concentrar, né? E não tentar pensar em nada mesmo. E saber que não é isso é muito aliviante, sabe? Experimentar isso é muito aliviante. Dá para aprender muita coisa, sabe? Não é só ir ali e ouvir. Então, por exemplo, eu já aprendi mantra, eu já aprendi vários exercícios de respiração, eu já sei como é entrar no estado meditativo. Então, agora, ao invés de eu só fazer sozinha e não ter aprendido nada disso, era muito difícil. E aí, depois do grupo, isso tem me auxiliado também a conseguir meditar sozinha, sabe? Então, é um processo que você não fica dependente do grupo. Antes existia só aquela vozinha, né? Ruinzinha que tem na nossa cabeça, eu acho que todo mundo tem. E aí parece que se criou uma outra voz aqui dentro, sabe? Essa vozinha, ela fala muito mais baixo, mas ela tem esse outro lado, né? Tem essa outra voz que se criou, que ela é muito mais compreensiva e acolhedora, assim, sabe? Acho que tem muitas vezes onde a gente pensa que a gente é tudo isso, que essa vozinha chata fica falando dentro da gente, e depois de ter passado por todo esse processo, hoje eu consigo não só ignorar essa voz, sabe? Porque eu acho que ignorar não é nem a solução disso, sabe? Mas é conseguir encontrar o motivo do porquê que aquela voz está falando daquele jeito,
é encontrar quais sentimentos ela tá ali guardando que às vezes eu não quis olhar em algum momento da minha vida. Às vezes a gente não quer olhar para a sombra, né? Não quer olhar para o que dói dentro da gente, por medo, por receio, por saber que vai machucar. Mas aí tem aquela outra voz que é sua amiga, que você olha e fala: poxa, vamos lá, a gente dá conta, vamos ver isso aqui, vamos olhar. Então, é muito bom, assim, com certeza a meditação me ajudou muito nisso, nesse processo de acolher até o que eu não gosto em mim, sabe? Antes eu era muito impulsiva, muito. E aí hoje eu sinto que eu consigo olhar mais para o que está em volta da decisão, né? Às vezes a gente passa por situações de a gente quer muito fazer alguma coisa, mas a gente acha que não é pra gente, ou então que a gente não está pronto para isso. E eu acho que todas essas dúvidas que a gente tem vem dessa voz também, que a gente não quer acolher, né? E as decisões que eu tenho tomado estão muito mais alinhadas comigo. Antes, eu não conseguia olhar e assumir as coisas que eu verdadeiramente queria, sabe? Porque parecia muito longe, porque parecia muito difícil. E aí, fazer a meditação fez com que eu ficasse mais alinhada comigo, que eu sentisse mais coragem para fazer o que eu realmente quero fazer, para tomar as decisões que eu quero tomar por mim, assim, sabe? Com certeza, estou muito mais alinhada e as minhas decisões estão muito mais claras, sabe? O porquê que eu estou tomando essa decisão tá muito claro para mim, assim. Tem sido tanto nas grandes coisas como também nas pequenas coisas. Vem sem medo, mas vem preparado, sabe? Porque não é fácil criar essa voz de acolhimento dentro da gente, mas tem muitas coisas que você descobre dentro de você que você não fazia ideia. Você descobre formas de existir que você não faz nem ideia que é possível, sabe? Não tem como a gente dizer como é, né? É só você vindo experimentar, assim. Então, acho que a curiosidade e a vontade de viver de uma forma mais saudável move muito a gente. Então, não fica aí se questionando muito, não. Só experimenta. Quando eu comecei a meditação, a minha mente abriu, entendeu? Abriu num nível que eu comecei para me conhecer, né? Eu comecei no nível para saber quem eu era, assim, por dentro, sabe? Encarar os meus medos, encarar a pessoa que eu me tornei e no processo resolver aquilo que eu achava que era um problema para mim viver em sociedade, em harmonia com amigos, família, e a meditação elevou a minha mente. Então o mundo abriu, tipo assim, eu saí da bolha, entendeu? E tudo isso por quê? Pensando, meditando, como é que tudo isso afetava eu, os meus monstros. Nossa, que nem um dia que as primeiras vezes que eu fiz a meditação, quando eu enfrentei o meu maior medo, meus traumas mesmo de infância, dentro de mim mesmo, foi um dia inteiro de choro. Foi tipo assim, entendeu? Mas foi libertador. Isso que é o legal, é liberta, tipo assim, fala, puxa, você não precisa ter medo disso aqui, ó, entenda como aconteceu, entendeu? Como tudo aconteceu, para que você tenha uma resposta sobre isso, entendeu? Para que você tenha um preparo e use isso como uma escada para você evoluir, entendeu? Porque antes eu tinha medo de aceitar a dor, tipo, quando eu fiquei com depressão, tudo que eu queria era parar de sentir, fugir. Tudo era fuga, entendeu? Nunca queria olhar para dentro de mim mesmo com aquele medo, aquele receio. Aí foi quando eu conheci o grupo de meditação, foi batata, tipo assim, eu me curei, entendeu? Eu me curei com um simples fato de, peraí, você não tá se permitindo sentir a dor é necessária às vezes, para você poder evoluir. Muita coisa assim se abriu para minha mente, entendeu? As coisas ao meu redor, eu tive mais iluminação, mais clareza para resolver os problemas através da meditação, entendeu? Eu consegui ficar mais calmo em situações que eu ficaria muito estressado, muito nervoso, às vezes com muita raiva, por não conhecer até os sentimentos. Nossa, foi revigorante para mim a meditação, o conhecimento, buscar os sentimentos. Comecei a buscar mais o sentido das energias do nosso corpo, como as nossas energias influenciam ao nosso redor, as nossas palavras às vezes influenciam pessoas e outras coisas que não só as pessoas, mas energicamente. Fiquei mais analítico, sabe?
Então eu comecei a ficar mais abrangente com pessoas que chegam, com conversas, com pessoas com outras mentes que pensam diferente de mim. Agora a vida é muito mais valiosa para mim. Agora, quando eu tomo uma atitude de fazer algo, é porque eu já aceitei a consequência, seja ela boa ou ruim. E aí, simplesmente ter clareza sobre isso, você não se mete em coisa ruim, coisa errada, em coisa que vai fazer mal para você ou para próximos, ou para quem está próximo de você. Eu, tipo, comecei a ter diálogo comigo, comecei a gostar de mim, comecei a me amar. Você se torna uma pessoa equilibrada, porque você conhece os pontos críticos e você começa a repará-los. E aí, com a Tome Sol, com esse movimento, eu agradeço profundamente a você por ter começado esse movimento, entendeu? Porque foi aí que se iniciou. Um recado para as pessoas que querem começar. Se você está fugindo das coisas na sua vida, já é um grande sinal de que você ainda não enxergou a vida de como ela tem que ser, entendeu? E aí você procura a fuga porque você ainda não entendeu o conhecimento, entendeu? Se você quer buscar conhecimento, esse é um passo. Se você procurar a conhecer a si mesmo, o mundo abre aos seus olhos, entendeu? O mundo abre e você vai conseguir enxergar uma vida muito melhor. Já fazia mais de um ano, para você ter uma noção, Nath, que eu estava procurando um grupo para entrar, porque eu sabia que eu queria trabalhar com um grupo, porque sozinha eu já tinha trabalhado em casa, e aquela coisa meio, tipo, você não sabe para onde ir, você fica meio barata tonta, né? E aí eu falava, não, tem que ter alguém para me instruir, para guiar, para trazer alguma atividade. Nossa, e daí parece que, tipo, pedir ao universo, porque é, tipo, muito o que você faz. Você guia, você explica. Eu adoro a conversa que você faz no começo, porque você direciona a nossa intenção ali da prática. Eu acho que, para além de todo o benefício mental que isso me gera, que eu posso falar mais sobre isso também, mas eu acho que é uma construção da minha disciplina comigo mesma, é um respeito com a Nay do futuro, assim. E para isso, eu preciso hoje dessa disciplina. Então, o que me faz fazer é essa disciplina desse compromisso comigo. E que, na verdade, Nath, é muito difícil para mim. Na verdade, tem sido mais fácil do que eu imaginei com o lance da meditação. Mas, assim, tudo na vida, tipo, fazer exercício físico, é sempre um problema, tipo, criar aquele ritual de exercício, e é sempre um compromisso consigo. É mais fácil comprometer com o outro, né? É uma construção de uma perspectiva. Para mim, quando você fez esse ciclo, foi, tipo, você materializou e falou em palavras, colocou em palavras o processo que estava acontecendo. Essa perspectiva é o que a meditação tem me ajudado a perceber, assim, de olhar o cenário inteiro. Nossa, é muito diferente os dias que eu medito e os dias que eu não medito, assim, o dia é diferente. Eu fico mais aberta às diversas perspectivas que acontecem ao meu redor. É natural que eu não precise me envolver, tipo, que meu coração não acelere com alguma reação inesperada de alguém, que eu não fique sem palavras porque eu fiquei confusa. Tipo, não, eu teria uma resposta, eu saberia. Sabe aquela coisa, nossa, eu devia ter falado isso? Parece que vem na hora. Tipo, eu fico mais dentro de mim. Eu fico mais satisfeita em ser quem eu sou. Tipo, eu tô de boa em ser quem eu sou e falar e me expressar com as pessoas. Eu acho que isso tem a ver com a maturidade, mas tem muito a ver com essa vozinha, aquela vozinha que fica na nossa cabeça e fala assim, nossa, será que a pessoa me achou idiota? Nossa, será que eu devia ter falado isso? Tipo, não acontece com mais tanta frequência, entendeu? Inclusive, eu admiro muito você. Quando você chega com a maneira que você se expressa, acho que é muito boa, porque são temas que são difíceis mesmo, são bem empíricos, né? Na verdade, eu mudei a perspectiva do que é uma decisão. Todo dia, a gente toma micro decisões, e aquele lugar de eu estar mais, se posso dizer, sintonizado, mas mais em contato comigo, me auxilia a entender que as decisões que eu tomo são mais plausíveis com o que eu venho praticando, né? Com o que eu venho almejando, com o que eu venho percebendo de mim. Porque ficou mais fácil não querer seguir um roteiro, porque eu consigo discernir o que é bom ou não. Eu me vi tantas vezes nesse lugar de não conseguir socializar, tipo, de não querer falar de mim, de achar que não valia a pena me expressar e dizer quem eu era. E, na verdade, é tudo
mas são noinhas. Eu acho que a meditação e o fato, assim, aprender a conduzir isso e praticar a meditação ajuda a gente a lidar com essas noinhas. E a meditação, ela vem para te falar assim, ó, mas olha aqui, vamos olhar com gentileza, né? Entender que você é um ser humano e que o processo é esse. Tipo, é uma aceitação, né? Não tenha dúvida de que esse processo aí da Tome Sol é muito legal. Aprendo muito. Eu anoto, eu tenho um caderninho de meditação. Eu acho que é bom compartilhar, é bom se entender como ser social e humano nesse momento histórico que a gente... Todas as escolhas, eu olhei para esse quarto, tipo assim, eu tô aqui em Vitória. Foi uma decisão que ela veio, que eu já estava dentro do processo, né? Foi uma decisão que eu me priorizei muito. É muito legal perceber que eu consigo ver os processos da minha escolha. Eu consigo assistir esses processos. Eles não são mais tão automáticos.